Me responda com sinceridade. E se a mensagem mais importante da sua vida não chegasse enquanto você está acordado, mas sim quando está mais vulnerável no silêncio do seu sono? Suas noites são, por acaso, uma conversa perdida com Deus. Muitas vezes, nós acordamos e simplesmente descartamos nossos sonhos, como se fossem lixo mental, um eco aleatório dos nossos pensamentos, medos e das experiências do dia. Nós os tratamos como fantasias sem sentido, ruídos passageiros que se dissipam com a primeira xícara de café. Mas e se eu te dissesse que essa é uma das maiores mentiras que contamos a nós mesmos? E se, na verdade, seus sonhos forem um terreno sagrado, um canal direto que Deus usa para te entregar orientação, um aviso crucial sobre o seu futuro, ou o encorajamento que sua alma precisa para continuar? Ao longo da história, vemos que mensagens que mudaram o destino de nações e de indivíduos foram entregues exatamente assim. Portanto, os sonhos não são apenas reflexos, eles podem ser revelações. É aqui que eu te faço a pergunta que talvez te impeça de dormir esta noite. E se Deus estiver falando com você, mas você não está ouvindo, e se a resposta para aquela oração que você faz de joelhos, a solução para o problema que te aflige, a direção para a decisão que pode mudar sua vida, estiver sendo entregue a você todas as noites, mas você a ignora? O que aconteceria se aquela pessoa específica que aparece repetidamente em seus sonhos não for uma coincidência, mas um chamado urgente que você está deixando passar? Chegou a hora de despertar, não apenas do sono físico, mas para a realidade espiritual, de que ignorar seus sonhos pode ser o mesmo que virar as costas para uma mensagem enviada diretamente por Ele. Hoje vamos aprender a ouvir. Ouvir. Antes de mergulharmos neste mistério profundo, quero te pedir uma coisa. Se você já teve um sonho que parecia tão real, tão significativo, que te deixou pensando o dia inteiro, comente: "Eu já senti", aqui embaixo. Vamos ver quantos de nós compartilhamos essa mesma experiência. E garanto a você, fique até o final, porque a última revelação que farei hoje pode ser a chave que você precisa para decifrar a sua própria noite. Então, vamos mergulhar diretamente no coração do mistério, naquela pergunta que talvez já tenha ecoado em sua mente ao acordar: por que aquela pessoa específica, por que, dentre bilhões de rostos no mundo, é sempre o mesmo amigo, um familiar distante ou até mesmo um desconhecido que retorna em seus sonhos? Se acreditamos que nossos sonhos não são meros acidentes, então a presença recorrente de alguém deve ser tratada como uma carta divina esperando para ser aberta. E essa carta pode conter uma de 3 mensagens urgentes. Primeiramente, e talvez a mais altruísta das mensagens, Deus pode estar te chamando para a intercessão. Pense nisso. A pessoa que aparece em seu sonho pode estar travando uma batalha silenciosa, enfrentando uma dificuldade que você, em sua vida desperta, não tem como saber. Ela pode sorrir durante o dia, mas chorar durante a noite. Pode parecer forte por fora, mas estar espiritualmente despedaçada por dentro. Seu sonho, então, se torna um alerta celestial, um sinal espiritual, de que você precisa se levantar como um guerreiro de oração por ela. Não é sobre você, é sobre a necessidade dela. Deus te mostra essa pessoa não para satisfazer sua curiosidade, mas para te usar como um canal de apoio, de força e de ajuda.
Ver alguém em seu sonho é muitas vezes um convite direto para cobri-lo em oração, para pedir proteção, paz e direção para a vida dele. Mesmo que vocês não se falem há anos, é um chamado para ser um anjo guardião no plano espiritual. Mas a mensagem pode ser ainda mais profunda e pessoal, apontando diretamente para o seu próprio coração. Se uma pessoa específica aparece em seus sonhos, isso pode ser um sinal claro de que existe um negócio inacabado entre vocês. Talvez seja um eco de um conflito que nunca foi verdadeiramente resolvido, uma discussão que deixou feridas abertas ou palavras de perdão que nunca foram ditas. Deus, em sua infinita misericórdia, pode estar te cutucando, te impulsionando a buscar a reconciliação. Ele sabe que a falta de perdão é um veneno que adoece a alma e talvez ele esteja usando o rosto dessa pessoa para te dizer: é hora de fazer as pazes, é hora de perdoar, é hora de se libertar. Esse sonho não é uma acusação, mas uma oportunidade de cura. É um chamado para que você conserte um elo quebrado, não apenas para o bem do outro, mas para a restauração da sua própria paz interior. Agora, eu quero que você faça uma pausa. Pense por um instante naquela pessoa que tem visitado seus sonhos repetidamente. Aquele rosto que vem à sua mente agora. Se você sente no seu coração que essa aparição não é um acaso, mas que carrega um propósito divino que você precisa entender, eu quero que você comente a palavra propósito aqui embaixo. Vamos criar uma corrente de pessoas que estão despertando para os sinais. E finalmente existe uma camada ainda mais simbólica e misteriosa. Às vezes, a pessoa em seu sonho pode não representar ela mesma, mas sim uma ideia, uma qualidade ou uma necessidade dentro de você. O simbolismo nos sonhos é uma das linguagens favoritas de Deus. Por exemplo, se você sonha com um professor sábio que te dá conselhos, talvez não seja sobre aquele professor em si, mas um símbolo da sua própria busca desesperada por direção e sabedoria em uma área da sua vida. O sonho é a forma de Deus te dizer: busque conhecimento, procure um mentor, abra-se para aprender. Da mesma forma, se você sonha com alguém doente ou fraco, isso pode ser um poderoso alerta divino de que a sua própria saúde espiritual está em perigo. Pode ser um sinal de que você precisa se fortalecer na fé, se cuidar e se nutrir espiritualmente. A pessoa é apenas o espelho que Deus usa para que você olhe para dentro de si mesmo. Portanto, veja bem, a aparição de alguém em seu sonho raramente é trivial. Pode ser um chamado para orar por essa pessoa, uma ordem para buscar a reconciliação e o perdão, ou um símbolo que reflete o estado da sua própria alma. Cada possibilidade é uma forma de comunicação divina, uma tentativa de Deus de te guiar, te curar ou te usar. A questão nunca é por que sonhei com fulano, mas sim, Senhor, o que tu estás tentando me dizer através dessa pessoa. É um convite para um diálogo mais profundo, uma investigação espiritual que começa no momento em que você abre os olhos. Agora que entendemos como Deus pode usar outras pessoas como mensageiros em nossos sonhos, precisamos nos aprofundar ainda mais em um território que é ao mesmo tempo mais íntimo e mais revelador. Precisamos entender que os sonhos não são apenas sobre o mundo exterior,
ou sobre os outros. Muitas vezes, eles são o espelho mais honesto e brutal da sua própria alma. Seus sonhos são um reflexo direto, sem filtros, do que verdadeiramente está acontecendo dentro do seu coração. As emoções que você sente em um sonho, especialmente aquelas que te impactam ao acordar, não são aleatórias. Elas são um diagnóstico divino, uma luz lançada sobre as questões não resolvidas que você tenta esconder até de si mesmo durante o dia. Vamos começar com a mais ardente das emoções, a raiva. Se em seu sonho, alguém ou alguma situação te provoca uma fúria intensa, uma ira que você talvez nem se permita sentir quando está acordado, não ignore isso. Essa raiva onírica é frequentemente um sinal gritante de que existe uma falta de perdão enraizada em seu coração. Talvez você pense que já superou uma ofensa que já deixou para lá, mas seu subconsciente, a parte de você que não sabe mentir, está revelando a verdade. A ferida ainda está aberta. A raiva no sonho é a manifestação da corrente invisível que te prende a uma dor do passado. É Deus te mostrando que você está bebendo um veneno, esperando que a outra pessoa morra. Segurar esse ressentimento é um fardo espiritual pesado demais para carregar, e Deus, em seu amor, usa o sonho para te dizer: filho, perdoe. Não por eles, mas por você. Liberte-se dessa prisão para que eu possa te curar. Mas e se não for raiva, e sim um medo paralisante, aquele sonho em que você está sendo perseguido, em que está caindo de um lugar alto ou se vendo ameaçado por alguém ou algo? Esses sonhos trazem à tona nossos medos mais ocultos. Se você sente medo em um sonho, é quase certo que você está evitando confrontar algo em sua vida real. Pode ser um problema que você varre para debaixo do tapete, uma conversa difícil, que você adia um vício que você se recusa a admitir, ou uma decisão que você teme tomar. O sonho, então, se torna a arena onde você é forçado a encarar o monstro do qual tem fugido. Deus permite isso não para te aterrorizar, mas para te fortalecer. É como se Ele estivesse dizendo: olhe para isso. Em frente, eu estou com você. Você não precisa mais fugir. O medo no sonho é um chamado divino à coragem, um convite para parar de correr e finalmente enfrentar o que tem te paralisado. Agora, quero que você reflita por um segundo. Qual desses sentimentos tem te visitado em seus sonhos? É a raiva ou o medo? Se for a raiva que te perturba, aquela que te acorda com o coração acelerado, comente a palavra libertação. Se for o medo que te assombra, que te faz sentir pequeno e impotente, comente coragem. Ao escrever isso, você não está apenas comentando. Você está fazendo uma oração, um primeiro passo para a cura e, finalmente, a talvez o mais sutil e pesado dos sentimentos, a tristeza. Se você acorda de um sonho com um peso no peito, uma sensação de melancolia ou uma tristeza profunda que não consegue explicar, isso pode ser um sinal de que você precisa de cura espiritual. Essa tristeza onírica revela que você pode estar carregando fardos emocionais que ignorou por muito tempo, uma decepção, uma perda ou um cansaço da alma. É a maneira de Deus te mostrar que sua fé pode estar enfraquecida, que sua alegria e alegria foi rouba e que é hora de se restaurar.
Um sonho triste não é um prenúncio de desgraça. Pelo contrário, é um convite amoroso à restauração. É Deus dizendo: eu vejo sua dor escondida, entregue-a a mim. Deixe-me preencher esse vazio e restaurar a sua paz. E, portanto, a raiva, o medo e a tristeza em nossos sonhos não são inimigos a serem temidos, mas sim mensageiros a serem ouvidos. Eles são o espelho que Deus segura diante de nós para nos mostrar o que precisa ser curado, confrontado e perdoado. Prestar atenção a eles é um ato de coragem e um passo essencial para a transformação. Pois é ao entender o que está quebrado por dentro que abrimos a porta para que Deus, através dos nossos sonhos, inicie a sua poderosa obra de restauração em nossas vidas. Depois de olharmos para dentro e entendermos como os sonhos são um espelho do nosso coração, agora vamos olhar para cima. Vamos falar sobre como os sonhos podem ser um mapa divino, uma bússola celestial, que Deus nos entrega nas horas de maior incerteza. Isso não é uma ideia nova ou mística. Está gravado na história da nossa fé. Ao longo de toda a Bíblia, Deus usou os sonhos como um meio poderoso de comunicação para guiar seu povo. Foi através de um sonho que ele revelou a José do Egito um futuro que salvaria nações da fome. Foi através de um sonho que ele avisou os reis magos para não retornarem a Herodes, protegendo o menino Jesus. Os sonhos, meu amigo, minha amiga, sempre foram uma ferramenta na caixa de ferramentas de Deus. E hoje, será que Deus parou de usar essa ferramenta de forma alguma? Pense na sua vida agora. Talvez você esteja em uma encruzilhada sem saber que caminho tomar. Um novo emprego, uma mudança de cidade, o fim ou o começo de um relacionamento. Você ora, busca conselhos, pede um sinal claro, mas tudo o que ouve é o silêncio. E então, no meio da noite, você começa a sonhar. Sonha repetidamente com uma pessoa específica, talvez um mentor, um líder espiritual ou até mesmo um estranho, te dando um conselho, te mostrando um caminho, ou simplesmente te transmitindo uma sensação de paz sobre uma das opções. Não ignore isso, isso não é coincidência. Isso pode ser a direção divina que você tanto pediu, entregue de uma forma que sua mente racional jamais esperaria. E eu quero falar diretamente com você que está nessa situação. Se você está neste momento buscando uma direção, se você sente que precisa de um guia divino para o próximo passo, eu não quero que você comente um número. Eu quero que você faça uma declaração de fé. Comente aqui embaixo as palavras: eu confio no teu tempo. Declare isso para que o céu ouça e para que seu próprio coração se acalme. Mas é exatamente aqui que a maioria de nós comete o maior, o mais trágico erro. Nós tratamos as mensagens de Deus como se fossem fast food espiritual. Acordamos de um sonho poderoso e imediatamente corremos para a sua internet, digitando freneticamente o que significa sonhar com tal coisa. Buscamos respostas instantâneas, queremos decifrar o mistério em 5 minutos. Exigimos clareza agora, mas os planos de Deus não funcionam com a velocidade da nossa ansiedade. E a prova mais poderosa disso está na vida de José. José teve sonhos vívidos, sonhos grandiosos que revelaram seu futuro como um grande líder. A promessa era clara. Ele teria uma posição
de autoridade e influência. Mas o que aconteceu logo depois do sonho? Ele foi traído por seus próprios irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e jogado em uma prisão escura por anos. Imagine o abismo entre a promessa do sonho e a realidade da cela. Imagine a tentação que ele deve ter sentido de pensar que seus sonhos eram apenas uma fantasia cruel, uma piada de mau gosto de Deus. Ele poderia ter abandonado tudo ali mesmo, no fundo do poço do desespero. Mas ele não o fez. E aqui está a lição que pode mudar sua vida, o cumprimento dos seus sonhos. Só veio depois de uma longa, dolorosa e árdua jornada que forjou seu caráter e testou sua fé até o limite. Foram necessários anos de traição, escravidão e injustiça para que a promessa se realizasse. Anos. Portanto, quando aquela pessoa ou aquela situação aparecer em seus sonhos, não entre em pânico, nem tire conclusões apressadas. O significado pode não ser imediato. A mensagem pode levar dias, meses, ou, como no caso de José, até anos, para se desdobrar completamente. Deus pode estar te mostrando uma semente, mas o crescimento dessa semente, até se tornar uma árvore, levará tempo. Exigirá paciência, fé e perseverança da sua parte. O mais importante é que você mantenha seu coração aberto e receptivo. Se Deus está te revelando algo em um sonho, Ele também te dará o entendimento no momento certo. Até que esse momento chegue, sua única tarefa é continuar a orar, a buscar a sua presença e a confiar que Ele está te guiando na direção exata que você precisa ir, mesmo que o caminho pareça longo e escuro. Confie no tempo dele, pois o tempo dele é sempre perfeito. Já entendemos que os sonhos podem ser um espelho da alma e uma bússola para o nosso caminho. Mas e quando um sonho nos deixa confusos, inquietos ou até mesmo assustados? Qual é a nossa primeira reação? Muitos de nós, infelizmente, temos o hábito de ignorá-los ou tentar decifrá-los sozinhos, com nossa própria limitada sabedoria. Mas existe uma ferramenta, uma chave mestra, capaz de destrancar os significados mais profundos, e essa chave é a oração. A incrível e inegável poder da oração para buscar clareza em nossos sonhos é o nosso próximo passo. Quando temos sonhos recorrentes vívidos ou que nos deixam perplexos, a coisa mais poderosa que podemos fazer é levá-los diretamente a Deus. A oração é nossa linha direta com o Criador, o canal pelo qual podemos derramar nosso coração, pedir sabedoria e buscar entendimento sobre as mensagens e símbolos que encontramos em nossos sonhos. É uma pena que tantos de nós tenhamos sonhos significativos e simplesmente não os apresentemos a Deus em oração. Nós os descartamos, ignoramos seu potencial ou tentamos resolvê-los por conta própria. No entanto, a oração é a ferramenta vital para desvendar o significado, pois ela abre nosso coração para as revelações de Deus e nos ajuda a discernir a sua vontade. Portanto, se uma pessoa específica continuar aparecendo em seus sonhos, não se limite a ficar se perguntando o porquê. Não trate isso como uma mera coincidência. Em vez disso, pare, respire fundo e ore. Diga simplesmente: Senhor, por que essa pessoa está aparecendo em meus sonhos? Há algo que tu queres que eu aprenda ou entenda através disso?
É um convite para orar por ela. Ao se voltar para Deus em oração, você se abre para receber a sabedoria divina. A Bíblia nos dá uma promessa profunda em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Que promessa maravilhosa! Quando nos sentimos confusos, podemos simplesmente pedir a sabedoria para entender, e Deus, em sua generosidade, nos dará o discernimento de que precisamos. Agora, eu quero que você participe de um ato de fé comigo. Se você tem um sonho, uma situação ou uma pessoa em sua mente que você precisa de clareza, eu quero que você comente aqui embaixo a simples oração: Senhor, dá-me sabedoria. Vamos juntos criar uma atmosfera de busca pela direção divina. Mas a oração não é apenas sobre buscar respostas, é também sobre preparar nosso coração. E por vezes, a resposta que recebemos não é de orientação, mas de alerta. Há momentos em que nossos sonhos são mais do que mensagens de discernimento. Eles podem servir como poderosos avisos. Ao longo da Bíblia, Deus usou sonhos como um meio de alertar seu povo sobre perigos iminentes, instando-os a agir, a se arrepender ou a se preparar para desafios futuros. Foi através de um sonho que Deus avisou Faraó sobre uma fome devastadora, dando-lhe tempo para preparar o Egito. Da mesma forma, no Evangelho de Mateus, Deus avisou José em um sonho para fugir com Maria e o menino Jesus para o Egito, escapando da ira do rei Herodes. Estes não eram sonhos comuns. Eram mensagens divinas que exigiam uma resposta, que clamavam por ação e vigilância. Assim como Deus falou através de sonhos na Bíblia, Ele também pode usar sonhos em nossas próprias vidas para nos levar a agir ou a nos preparar para o que está por vir. Portanto, quando uma pessoa específica aparece repetidamente em seus sonhos, isso pode ser um sinal importante de Deus, indicando que Ele quer chamar sua atenção para algo sério. Talvez essa pessoa esteja em algum tipo de perigo, e seus sonhos são o chamado de Deus para que você ore por sua segurança. Ou talvez ela esteja enfrentando uma batalha espiritual e Deus está te instando a oferecer apoio. Por outro lado, esses sonhos podem servir como um aviso divino para que você seja cauteloso em relação a um relacionamento específico ou a uma decisão importante que está prestes a tomar. E aqui está o ponto crucial. Enquanto frequentemente associamos avisos a resultados negativos, é fundamental entender que os avisos de Deus são, na verdade, atos de amor. Ele nos envia essas mensagens porque se importa profundamente conosco e deseja nos proteger, guiar e nos livrar do mal. Em vez de descartar ou ignorar esses sonhos, é essencial que os levemos a sério. Se você tiver um sonho que o deixe inquieto ou perturbado, não o ignore. Pare e reflita e, acima de tudo, ore. Peça a Deus discernimento para entender a mensagem por trás do sonho. Ignorar a mensagem em um sonho de aviso pode significar perder uma valiosa proteção, sabedoria e direção que Deus está oferecendo. Mas se você o levar a sério e agir de acordo, poderá encontrar-se em um caminho que leva à segurança, paz
e clareza, alinhando-se mais de perto com a vontade perfeita de Deus. Até agora, nós desvendamos o mistério por trás das pessoas em nossos sonhos. Mergulhamos no espelho da nossa alma, aprendemos sobre a paciência divina e sobre o poder da oração como chave e como alerta. Mas tudo isso nos leva a uma pergunta fundamental: como podemos nos tornar melhores receptores? Como podemos afinar nossa sintonia espiritual para ouvir a voz de Deus com mais clareza, não apenas nos sonhos, mas em todos os aspectos da nossa vida? Sonhos não são apenas imagens aleatórias, eles são um reflexo profundo da nossa conexão espiritual com Deus. E quando nos tornamos mais intencionais e conscientes sobre eles, estamos, na verdade, fortalecendo nossa capacidade de ouvir e responder à voz de Deus em nosso dia a dia. Pense nisso. Se Deus está usando seus sonhos para se comunicar, você não gostaria de estar espiritualmente preparado e aberto para receber suas mensagens com clareza e entendimento? Você não gostaria de cultivar um senso de percepção mais profundo para reconhecer quando Ele está falando, seja em um sonho, através de circunstâncias ou no silêncio do seu coração? Estar em um lugar onde você é receptivo à orientação de Deus permitirá que você siga sua liderança com mais fidelidade. E isso não acontece por acaso. Acontece através de práticas deliberadas e espirituais. Portanto, aqui estão 4 disciplinas práticas e poderosas para fortalecer sua conexão espiritual e transformar seus sonhos de mistérios confusos em mensagens claras. Primeiro, e mais importante, permaneça em oração constante. A oração é muito mais do que pedir coisas. É a respiração da alma. É a prática vital que aprofunda nossa sensibilidade à voz de Deus. Quanto mais oramos, mais sintonizados nossos corações se tornam à sua presença. Através da oração consistente, você convida Deus para cada área da sua vida, tornando mais fácil reconhecer seus sussurros em seus sonhos. Uma vida de oração constrói uma base sólida para receber sua orientação, tanto acordado quanto adormecido. Segundo, leia a Bíblia diariamente. A palavra de Deus é a nossa bússola moral e espiritual. As mensagens que Deus envia através de nossos sonhos quase sempre estarão alinhadas com sua palavra escrita. Ao mergulhar nas Escrituras diariamente, você se equipa com o conhecimento da sua verdade, do seu caráter e das suas promessas. Quando você conhece a Bíblia, é mais provável que reconheça as maneiras sutis como Ele fala com você através dos sonhos. Esta prática ajuda a aguçar seu discernimento, permitindo que você veja sua direção com mais clareza quando dorme. Terceiro, uma ferramenta incrivelmente poderosa: mantenha um diário de sonhos. Registrar seus sonhos em um diário é uma ferramenta prática para o crescimento espiritual. Ao escrever os detalhes, as pessoas, os lugares e, crucialmente, as emoções de seus sonhos, você cria um espaço para refletir e orar sobre eles. Com o tempo, ao revisar seu diário, você pode começar a notar símbolos recorrentes, temas ou padrões que apontam para uma mensagem mais profunda. Orar sobre seus sonhos, depois de escrevê-los, te ajuda a buscar entendimento. E com o tempo,
esses padrões podem emergir, revelando a orientação e o propósito de Deus para a sua vida. E agora, para o nosso último ato de engajamento juntos nesta jornada. Se você se compromete a tentar pelo menos uma dessas práticas a partir de hoje, seja a oração, a leitura ou o diário, eu quero que você comente a poderosa palavra conectado. Declare que você está pronto para fortalecer essa conexão divina. Finalmente, a quarta disciplina que amarra todas as outras, viva uma vida justa. Andar perto de Deus, buscar uma vida de retidão e santidade, torna mais fácil ouvir e entender a sua vontade. Quando você vive em alinhamento com os princípios de Deus, seu coração se torna mais aberto à sua liderança. Quanto mais você anda em seus caminhos, mais clara será a sua direção, incluindo as mensagens que Ele compartilha com você através de seus sonhos. Viver com retidão não é apenas seguir regras, é aprofundar seu relacionamento com Deus, o que, por sua vez, aguça sua capacidade de receber suas mensagens. Sonhos, portanto, não são mistérios aleatórios. Eles são um presente precioso de Deus. Ele os usa como uma ferramenta para se comunicar conosco, para nos guiar e para falar aos nossos corações. Quando levamos nossos sonhos a sério e nos preparamos espiritualmente para recebê-los, eles se tornam um caminho para o crescimento na fé, no entendimento e na intimidade com o nosso Criador. E assim, chegamos ao final da nossa jornada juntos. Enquanto nos preparamos para nos deitar, para dormir, a cada noite, Deus pode estar falando conosco de maneiras que nunca imaginamos. Nós exploramos como Ele usa pessoas como mensageiros, como nossos sonhos espelham nossa alma, como Ele nos guia e nos alerta, e como podemos nos preparar para ouvir. Tudo isso nos leva de volta ao ponto de partida, mas agora, com um entendimento muito mais profundo. A verdadeira questão, meu amigo e minha amiga, nunca foi se Deus está falando. A questão real, a que deve ecoar em sua mente a partir de hoje, é: nós estamos ouvindo. Nós temos a tendência de descartar nossos sonhos como meras coincidências ou pensamentos aleatórios, mas eles podem ser muito mais. Eles podem ser mensagens divinas, convites para um relacionamento mais profundo com o Criador. Quando alguém ou algo significativo aparecer em seu sonho, não o ignore mais. Não o trate como um lixo mental a ser varrido pela manhã. Em vez disso, reconheça a possibilidade sagrada de que Deus está usando aquele momento, aquele símbolo, aquela pessoa, para te atrair para mais perto dele, para te conceder sabedoria ou para revelar algo importante sobre sua vida e seu propósito. Portanto, eu te imploro, trate seus sonhos como uma oportunidade. Uma oportunidade para refletir, para orar e, acima de tudo, para aprofundar sua fé. Às vezes, as mensagens mais profundas e transformadoras não são encontradas no caos de nossas horas de vigília. Elas são sussurradas para nós nos momentos silenciosos do sono, onde nossos corações e mentes estão finalmente abertos à orientação gentil de Deus. E para selar este compromisso hoje, como nosso último ato de fé juntos, se esta mensagem tocou seu coração e você decide a partir desta noite prestar mais atenção aos seus sonhos, comente com uma única e poderosa palavra: escutarei. Deixe que seja sua promessa a si mesmo e a Deus. Então,
eu deixo você com esta pergunta final. Uma pergunta que não é para mim, mas para a sua alma responder no silêncio do seu quarto. Esta noite, você está prestando atenção à voz de Deus em seu sonho. E se eu te dissesse que você pode estar orando por um milagre, enquanto, sem perceber, sabota a resposta de Deus todos os dias com a sua própria mente? Sim, essa guerra silenciosa que você trava aí dentro, nesse labirinto de pensamentos que não te dão paz, pode ser exatamente o que está te impedindo de viver a vitória que tanto busca. Até quando você vai continuar lutando sozinho nesse campo de batalha mental, quando Deus está sussurrando ao seu espírito: filho, filha, solta tudo. Apenas confia em mim. Chega um momento em que nosso excesso de análise, nossa necessidade de controlar e entender cada detalhe, nos afasta do único que pode verdadeiramente acalmar a nossa tempestade interior. Nós nos afogamos pensando no que pode dar errado, no porquê a resposta não chega, no porquê a situação não muda. E com isso esquecemos de simplesmente olhar para o céu e descansar. É por isso que a mensagem de hoje é uma das mais libertadoras que você talvez irá ouvir. A verdade central que vamos desvendar é esta: não é o seu raciocínio que abrirá as portas que hoje estão fechadas, é a sua fé. Não é a sua lógica humana que trará a cura que sua alma precisa, é a sua rendição total. Viver tentando decifrar os planos de Deus com uma mente limitada é como tentar segurar o oceano com as mãos. É uma tarefa exaustiva e impossível. A verdadeira paz não vem de entender tudo, mas de confiar naquele que controla tudo, mesmo quando não entendemos nada. E se este vídeo não for um acaso, e se esta for a resposta que você pediu a Deus em lágrimas na noite passada, a forma que Ele encontrou para te dizer: pare de lutar com seus pensamentos, confie em mim, deixe-me guiar. Permita que o Espírito Santo fale com você nestes próximos minutos. Mas antes de mergulharmos fundo, quero te propor um ato de fé. Se algo que eu disse até aqui já tocou o seu coração, se você sente que esta palavra é para você, não espere até o final. Comente agora mesmo o número 7, o número da perfeição de Deus, como um sinal de que você está pronto para que Ele complete a obra em sua vida. E claro, inscreva-se no canal para não perder o que Deus está construindo aqui. E garanto a você, fique até o final. A última chave que vou revelar pode ser exatamente a peça que faltava para destravar a sua vitória. Número 1. Quando a mente se torna um deserto espiritual. Há batalhas que não se veem, não sangram, não fazem barulho, mas desgastam a alma como uma tempestade sem fim. São essas guerras silenciosas que travamos dentro de nossa própria mente. Pensamos e continuamos pensando como se cada pensamento fosse uma corda que tentamos amarrar para sustentar nossa paz, mas só conseguimos nos enredar mais. Você já sentiu que orou, fez tudo o que sabia fazer e mesmo assim continua dando voltas no mesmo assunto, como se seu coração dissesse: confie, mas sua mente gritasse: você ainda não pode soltar? Este é um dos conflitos mais profundos na vida de um crente. Porque, embora saibamos que Deus é fiel, muitas vezes vivemos como se tudo dependesse de nós. A mente se torna um deserto, um lugar onde tudo parece seco.
sem respostas, sem direção. Nesse deserto, o inimigo sussurra dúvidas, temores falsas, saídas. O que começou como uma preocupação se transforma em ansiedade e depois em paralisia espiritual. Porque pensamos tanto, mesmo quando oramos? Porque fomos treinados pelo sistema deste mundo a acreditar que o controle é tudo que, se entendemos, dominamos, que, se analisamos, resolvemos. Mas no reino de Deus, o controle não é a porta, é a barreira. Deus não precisa que você entenda. Ele precisa que você creia. E essa é uma verdade que custa aceitar quando vivemos muitas feridas, traições, fracassos. Porque cada cicatriz do passado diz à sua mente: tenha cuidado. Mas o Espírito Santo sussurra à sua alma: tenha fé. É nesse choque entre o que a mente lembra e o que o Espírito anseia que nasce o desgaste. Jesus sabia disso. Por isso, ensinava com simplicidade, com profundidade, que não requer explicações técnicas, mas decisões do coração. Ele não veio nos dar um sistema teológico complexo, veio nos mostrar que a confiança é mais poderosa que o conhecimento. Porque mesmo o conhecimento sem fé acaba sendo uma carga. Quantas vezes você buscou respostas em excesso e só encontrou mais confusão? Há quem leia a palavra buscando uma fórmula para resolver suas vidas, quando a Escritura foi feita para revelar o caráter de um Deus que quer caminhar com você, não apenas te responder. Pensar não é ruim. Deus nos deu inteligência, mas quando pensar substitui, confiar torna-se um ídolo, um lugar onde consultamos mais nossa lógica que o Espírito, como se a fé tivesse que passar primeiro pelo filtro do raciocínio para ser válida. E não funciona assim. A fé nem sempre faz sentido, e não deveria. Porque se você entende tudo, onde fica o mistério? Onde fica o milagre? Pense nisto. A borboleta não entende o processo enquanto está no casulo. Está completamente envolvida, sem ver, sem se mover. Mas algo está acontecendo dentro. Se ela pudesse pensar como nós, talvez se perguntasse: o que está acontecendo? Por que não saio? Por que estou assim? E, no entanto, no final do processo ela voa. Assim é também seu processo. Por isso, pensar demais pode atrasar o que Deus já começou a fazer no invisível. Do ponto de vista científico, sabemos que o cérebro humano é programado para nos proteger. Por isso, diante da incerteza, busca padrões, lógica e explicações. Mas o espiritual nem sempre segue essa programação. Deus não responde a fórmulas, responde a corações rendidos. Por isso, muitas vezes, Deus permitirá que seus pensamentos cheguem ao limite só para que você olhe para Ele. Quando não há mais análise plano ou solução, aparece o sussurro que diz: confia, eu sigo no trono. Você percebe o quão profundo é isso? Não se trata de parar de pensar, mas de parar de controlar pelo pensamento. É aprender a pensar desde a fé, desde o descanso, desde a certeza de que, se Deus está com você mesmo, que não entenda tudo, está sob controle. E se hoje você decidir confiar mesmo sem ver, e se decidir descansar mesmo sem compreender, sua mente não é sua inimiga, mas também não é sua guia. Sua guia é o Espírito Santo. E Ele está falando com você agora. Ele está tocando seu coração enquanto ouve estas palavras, porque sabe que você está cansado, que quis soltar,
mas volta a carregar o peso uma e outra vez. Hoje é o dia de soltá-lo. Hoje é o dia de entregar o controle. Não a um vazio, não ao destino, mas ao Pai, que te ama mais do que você pode imaginar. Quero que você entenda algo muito importante. O que você está sentindo agora não é apenas gestão emocional. É direção divina. É um momento santo. Fique, porque nos próximos minutos vamos mergulhar ainda mais neste tema. E o que vem pode mudar para sempre a maneira como você enfrenta seus pensamentos e sua fé. Número 2. O peso invisível de querer entender tudo. Às vezes, o que mais pesa não é o que está acontecendo, mas o que não conseguimos entender. Nesse espaço onde a lógica não alcança e as respostas não chegam, nasce uma angústia silenciosa que poucos sabem expressar. É o peso invisível de querer entender tudo, de precisar saber por quê, para quê, quando, como. Porque Deus permitiu isso? Porque não falou mais claro? O que estou fazendo errado? Sem perceber, esse desejo de entender, legítimo humano doloroso, torna-se uma carga mais pesada que o próprio problema. Você não está sozinho. Todos em algum momento quiseram respostas, e Deus não se zanga por isso. Ele é um pai que sabe que seus filhos perguntam, duvidam, se sentem perdidos. Mas também é um pai que nem sempre responde como esperamos, porque se você entendesse tudo, deixaria de buscá-lo. Quando tudo faz sentido, você não precisa de fé. Mas quando está na neblina sem direção, sem lógica, é onde sua confiança se torna uma oferta. É onde sua obediência brilha mais que seu entendimento. Aqui vem algo muito importante. Deus não está interessado em que você entenda todos os detalhes. Ele está interessado em que você se torne alguém que confia mesmo sem entender. Você percebe? Não se trata de ser forte ou pensar positivo. Trata-se de transformar sua dependência do entendimento em uma dependência do espírito. Porque quando sua paz depende de entender sua fé, sempre estará em crise. Há uma armadilha espiritual sutil nisso tudo. O inimigo nem sempre quer que você se afaste de Deus. Às vezes, só quer que você dependa da sua mente para se aproximar dele. Quer que você o busque com ansiedade, com necessidade de controle, com a ideia de que orar é uma fórmula que deve te dar uma resposta rápida ou visível. Mas Deus é um Deus de processos, não de fórmulas. Ele trabalha em silêncio. Muitas vezes, as respostas que pedimos não vêm, porque o silêncio de Deus está formando algo maior que qualquer explicação. Está formando seu caráter, sua maturidade, sua sensibilidade à voz dele. Lembre-se, Jesus não explicou tudo aos seus discípulos. Muitas vezes, respondia com outra pergunta ou com uma parábola misteriosa. Por quê? Porque não queria apenas informá-los, queria transformá-los. E a transformação não ocorre na mente, ocorre no coração. Se sua necessidade de entender é, no fundo, uma forma de evitar confiar, talvez sem perceber, você está dizendo: Senhor, mostre-me tudo e depois confiarei. Mas Deus diz: confia agora e depois entenderá. Isso não é fácil. Eu sei especialmente se você vem de experiências onde foi ferido por confiar quando sua confiança foi traída por pessoas. Seu coração se enche de filtros, defesas, estratégias mentais para se proteger. E sem perceber, você começa a tratar Deus como se ele fosse mais um que pode te falhar. Mas ele não é assim.
Ele não joga com suas emoções, não te manipula. Deus é fiel mesmo quando você não sente. Ele vê o panorama completo e seu plano é perfeito, mesmo que seus pensamentos não o compreendam. Agora você já notou que alguns dos maiores milagres da Bíblia ocorreram quando alguém deixou de raciocinar e simplesmente obedeceu. Imagine Noé construindo uma arca sem ter visto uma gota de chuva. Que lógica tinha isso? Que sentido prático? E, no entanto, foi sua obediência sem lógica que salvou sua família e mudou a história. A lógica nem sempre te levará ao sobrenatural, mas a obediência sim. Na sua vida, também pode haver uma arca que você está chamado a construir algo que não entende, que parece ilógico, que talvez até te ridicularize perante os outros, mas que é exatamente o que Deus precisa que você faça para preparar sua vitória. Por isso, hoje te digo, não lute, entregue ao Senhor. Diga com sinceridade: Pai, eu não entendo isso, mas confio em Ti. Não preciso de todas as respostas para Te seguir. Só preciso da Tua presença. Esse ato de entrega não é resignação, é poder. É sabedoria celestial. É a forma mais valente de viver confiando, sem ver, caminhando, sem entender, descansando, sem controlar. Aqui vem algo profundo. Em 2 Timothy 4, versos 3 e 4, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Desviarão os ouvidos da verdade e se voltarão para os mitos. Sua fé não será real até que você consiga confiar, apesar do silêncio. Então, se hoje você sente que o céu está calado, que seus pensamentos não param, que tudo parece confuso, não veja isso como um sinal de abandono. Veja como uma oportunidade divina para fortalecer sua confiança. Porque quanto menos você entender, mais espaço há para que Deus se glorifique. Respire fundo, solte, descanse. Ele não te deixou nem por um segundo, e o que está por vir será melhor do que sua mente jamais poderia imaginar. Número 3. Quando confiar se torna seu maior ato de guerra espiritual. Confiar nem sempre parece um ato de poder. Muitas vezes parece rendição, como baixar os braços, como não ter mais opção. Mas na perspectiva do reino de Deus, confiar é lutar, é resistir, é declarar em silêncio que o inimigo não terá a última palavra sobre sua mente. E se eu te dissesse que cada vez que você escolhe confiar no meio do caos, está travando uma guerra invisível no mundo espiritual. Sim, como você ouviu. Cada vez que você decide deixar nas mãos de Deus, o que te atormenta está enfraquecendo o inimigo. Está dizendo que seus pensamentos já não lhe pertencem, que sua mente não será mais seu campo de jogo. Há uma batalha que não se trava com gritos, nem com argumentos, nem com força física. Ela se trava com confiança, com uma fé que diz: não entendo, mas sigo. Não vejo saída, mas sei que Deus está aqui. Não sinto forças, mas caminho, porque Ele me leva. Às vezes pensamos que a guerra espiritual é só repreender, orar alto, jejuar por horas. E tudo isso faz parte. Mas uma das armas mais poderosas que um crente pode usar é sua capacidade de confiar. Porque o inimigo não sabe o que fazer com alguém que, mesmo no meio da dor, continua dizendo: eu sei em quem confiei. O inimigo opera na lógica, na acusação, no medo. Mas Deus opera na fé, no silêncio fértil, na espera
que transforma. Por isso, quando você decide confiar, está desativando esta estratégia do inferno de te manter em ansiedade e confusão. Você está escolhendo um caminho elevado onde o inimigo não pode te alcançar. Pense nisto: a confiança é como um tapete espiritual. De baixo parece frágil, mas quando você está no alto dele, vê de outra perspectiva. Desde a confiança, você não reage mais a cada medo, você discerne. Não corre mais, aprende a esperar. Não luta mais por controlar, começa a se render. Confiar é uma declaração espiritual que diz: eu não vivo mais pelo que vejo, nem pelo que penso. Vivo pelo que ele prometeu. Essa é a maior ameaça para o inferno, porque o inimigo pode lidar com mentes atadas ao controle, mas não pode manipular corações que já se entregaram. Agora, não confunda confiança com passividade. Confiar não é ficar de braços cruzados, esperando que tudo se resolva magicamente. Confiar é se mover quando ele diz, caminhe e parar. Quando ele diz, espere. E obedecer mesmo sem compreender. Confiança é se mover com paz, não com desespero. É avançar sem pressa, mas com propósito. É deixar que suas decisões nasçam da direção divina, não da pressão mental. O que isso significa na prática? Significa que antes de responder aquela mensagem, você ora. Antes de tomar aquela decisão importante, você silencia. Antes de buscar a lógica, você busca a voz de Deus. Isso é guerra espiritual. Porque em um mundo que te ensina a reagir, você escolhe obedecer. Em um sistema que premia a ansiedade, você escolhe descansar. Em uma cultura que glorifica o controle, você decide soltá-lo aos pés de Cristo. Te compartilho uma imagem que pode te ajudar. Imagine que você está em uma barca no meio de uma tempestade. O vento sopra forte, as ondas batem com fúria. Tudo dentro de você grita para agarrar os remos e lutar. Mas Jesus está na barca, dormindo tranquilo e em paz. O que você faz? Sua mente quer ação. Sua alma precisa de descanso. E aí, exatamente aí, é onde se define sua guerra espiritual entre remar com suas forças ou deitar-se ao lado dele e confiar que aquele que acalma tempestades segue com você. Você vê, confiar não é parar de lutar, é mudar de campo de batalha. Você não luta mais com seus pensamentos, luta desde seu espírito. Não enfrenta a tempestade com ideias, mas com a presença de Deus. E ouça isto, cada vez que você decide confiar, está deixando espaço para que o milagre aconteça. Porque onde termina sua lógica, começa a glória dele. Onde termina sua estratégia, começa seu poder. Onde você solta, ele age. Talvez você passe anos lutando com pensamentos que não te deixam em paz. Hoje o Espírito Santo te diz: essa não é sua batalha. Entregue a mim e eu a luto por você. Então, respire e solte, porque você não está perdendo. O controle está devolvendo a quem nunca o perdeu. O que o inimigo quis usar para te destruir, seus pensamentos, suas dúvidas, seus medos, Deus vai usar para te levar a uma nova dimensão de fé. Mas para isso, você precisa fazer algo hoje, não amanhã, confiar como nunca confiou antes. E quando fizer algo no invisível,
se romperá uma corrente, cairá uma porta, se abrirá. Porque a confiança verdadeira sempre tem uma recompensa. Sempre. Número 4. A mente não pode guiar quem foi chamado a viver pelo Espírito. Vivemos em uma geração que exaltou o poder da mente como o centro de tudo. Nos ensinaram que o pensamento pode, tudo que se você pode imaginar pode alcançar, que se pode analisar pode resolver, que se entende, então está bem. Mas isso não se aplica quando você caminha com Deus, porque você não foi chamado a viver por lógica, foi chamado a viver por fé. E aqui ocorre o conflito interno que muitos crentes não sabem como enfrentar. Como vivo pelo Espírito, quando minha mente exige provas, respostas e segurança, essa é a tensão que te mantém inquieto à noite, que faz você orar, mas depois duvidar, que te leva a confiar na promessa e 5 minutos depois voltar ao mesmo pensamento de ansiedade. Há uma verdade dura, mas libertadora: a mente humana, sem ser renovada, nunca poderá entender os caminhos do Espírito. A lógica humana não pode guiar uma alma selada pelo sobrenatural. É como tentar usar uma bússola para navegar o céu. Não funciona, não foi projetada para isso. A mente sem fé se torna um mapa errado para uma viagem divina. Por isso, muitas pessoas se frustram em sua vida espiritual. Querem entender o processo antes de confiar. Querem ter o esquema completo antes de dar o primeiro passo. Querem viver por direção, mas não por presença. E sabe o quê? Deus não nos prometeu um plano detalhado. Prometeu sua companhia. E isso deveria ser suficiente. Você está disposto a caminhar por onde não vê, só porque sabe quem está com você? Isso é viver pelo Espírito. Isso é o que transforma uma fé religiosa em uma fé viva. Isso é o que distingue os que conhecem a Deus dos que apenas o estudam. Porque conhecer a Deus não é ter uma lista de versículos memorizados, nem entender cada doutrina com precisão. Conhecer a Deus é ter intimidade com sua voz, é reconhecê-lo mesmo quando está em silêncio, é segui-lo mesmo quando não dá explicações. Lembra quando Abraão foi chamado a sair de sua terra? Deus não lhe deu o destino. Só disse em Gênesis 12, verso 1: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Isso é viver pelo Espírito, obedecer, sem saber caminhar, sem uma rota clara, mas com confiança absoluta. E claro, a mente se rebela contra isso, porque foi feita para estruturar, não para confiar. Por isso, um dos atos mais poderosos que você pode fazer como filho de Deus é dizer à sua mente: você não é mais minha guia. Agora, quem guia é o Espírito. Te compartilho uma imagem que pode te ajudar. Imagine que sua vida é um avião. A mente é o copiloto. Tem experiência, sabe? Calcular. Te alerta sobre perigos. Mas o piloto, o verdadeiro piloto, deve ser o Espírito Santo. O problema é que muitos colocaram o Espírito no banco de trás e deixaram a mente tomar o controle. E assim, não se voa no reino, só se dá voltas em círculos cheios de análise, temor e paralisia. Você precisa voltar a colocar o Espírito no lugar que lhe pertence. Isso se consegue com um ato consciente de rendição diária, com uma oração que talvez você nunca fez, mas que pode mudar tudo. Espírito Santo, guia-me além do que eu entendo. Quebra minha dependência da lógica. Leva-me onde só se chega pela fé.
Quando você faz isso, ativa uma nova sensibilidade. Começa a discernir, em vez de apenas pensar, a confiar mais no que sente na oração, do que no que o medo te diz a agir por direção, não por pressão. Quero te dizer algo do fundo do coração. Você vai cometer erros. Sim, terá momentos em que falhará, duvidará. Não saberá se está ouvindo o Espírito ou apenas sua emoção. Mas isso não deve te deter, porque cada passo de fé te afina, cada erro, com humildade, te amadurece. Cada vez que você escolhe confiar, mesmo falhando, você cresce. Então, não se castigue se não fizer perfeito. Deus não busca perfeição, busca disposição. O Espírito não guia os que têm tudo claro, guia os que o seguem, mesmo quando tudo é incerto. Te digo, mas viver pelo Espírito não é uma experiência mística reservada para poucos. É uma decisão diária, é um estilo de vida. É dizer cada manhã ao Senhor: hoje, não quero ser guiado pelo que penso, quero ser guiado pelo que o Senhor crê de mim. Essa frase muda tudo, porque sua mente te lembra a sua história, mas o Espírito te lembra seu propósito. Sua mente te fala de seus limites, mas o Espírito te fala de seu poder. Sua mente diz: não posso. E o Espírito diz, em Mateus 19, verso 26, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, a quem você vai ouvir? É tempo de tomar uma decisão, não uma decisão emocional, mas espiritual. Venda sua mente, sua lógica, seus próprios planos e deixe que o Espírito guie cada passo. Você não vai entender tudo, mas vai viver em paz. Não vai controlar tudo, mas vai ver milagres. Não vai evitar as tempestades, mas vai caminhar sobre as águas. E aí, exatamente aí, começa a vida para a qual você foi criado. Número 5. A ansiedade espiritual. Quando a fé se afoga em pensamentos, às vezes, não é uma falta de fé, mas uma fé que está se afogando. Uma fé viva, real, sincera, mas sepultada sob camadas e camadas de pensamentos, suposições, medos e inseguranças que não param de falar dentro de você. Você já sentiu que crê, mas não consegue parar de pensar? É como se uma parte de você estivesse convencida de que Deus está agindo, mas outra parte mais ruidosa não para de questionar, antecipar cenários, alertar sobre riscos. Isso não é incredulidade, é ansiedade espiritual. Não falamos aqui de um simples estresse emocional, mas dessa tensão interna que surge quando seu espírito quer confiar, mas sua mente não permite. É como um coração que canta enquanto a mente grita. A ansiedade espiritual ocorre quando a alma se cansa de esperar e a mente toma o controle para fazer algo. Mesmo que esse algo não seja o correto, você começa a pensar demais, a imaginar futuros que não aconteceram, a analisar sinais que talvez nem existam, a buscar respostas em cada detalhe e termina exausto, não fisicamente, mas espiritualmente drenado. Sabe por que isso acontece? Porque você aprendeu a reagir com a mente em vez de responder com a fé. Vivemos com uma pressão constante de que tudo deve se resolver rápido, de que tudo deve fazer sentido, de que se algo não muda, é porque Deus não está agindo. Isso alimenta a ansiedade. Uma ansiedade que não se acalma com descanso físico, nem com distrações
porque nasce de uma desconexão entre o que cremos e o que pensamos. É possível ter fé e, ao mesmo tempo, sentir-se desesperado. Sim, é possível, porque a fé não é a ausência de luta, é a decisão de continuar crendo, mesmo no meio da luta. O problema é que quando a ansiedade se torna constante, começa a distorcer a voz de Deus. Você já não ouve com clareza, não ora com descanso, não espera com confiança. A fé se torna um esforço, não uma resposta natural. E aí é que muitos começam a desanimar, não porque Deus não fale, mas porque o barulho mental não os deixa ouvir. Olha, até Jesus viveu momentos de angústia interna no Getsemane. Antes de ir à cruz, sua alma estava perturbada. Mas o que ele fez não ficou só com seus pensamentos. Orou, se apartou, se rendeu. Essa é a chave. Quando a ansiedade espiritual quer tomar conta, não lute com ela com mais pensamentos, lute com rendição. A mente quer controlar, mas o espírito só quer descansar. E quando você consegue fazer essa transição do controle ao descanso, algo profundo acontece. Sua alma começa a ser governada pela paz, não pelo medo. A ciência mostrou que a mente em estado de ansiedade entra no chamado modo de sobrevivência. O cérebro ativa sistemas de defesa, a percepção se altera e perde-se a capacidade de tomar decisões com calma. Agora, imagine isso trasladado à sua vida espiritual. Quando você vive em ansiedade, sua fé também entra em modo de defesa. Já não se abre ao novo, não recebe o que Deus está falando, não flui com confiança, se fecha, se endurece, se torna religiosa, reativa, temerosa. Isso não é a fé que Jesus veio modelar. Ele disse em João 16, verso 33, "Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo." Não disse minha lógica, não disse minhas explicações, disse minha paz, porque a paz não é a ausência de problemas, é a certeza da presença dele. Então, o que fazer quando a ansiedade espiritual quer tomar o controle? Não corra. Não pense mais. Não busque sinais desesperadamente. Pare, respire e ore e fale com Deus como você é sem filtros. Diga: Senhor, hoje não posso mais. Minha mente está cansada. Não tenho forças, mas aqui estou e confio em Ti. Essa oração simples, sincera, é mais poderosa que qualquer análise mental. É importante entender isto. Você não está errado por sentir a ansiedade, não está em pecado por pensar demais, mas está chamado a não ficar aí, a não viver dominado por isso, a não fazer da sua mente uma prisão, quando Deus te chamou para viver em liberdade. Sua liberdade não virá de entender tudo, virá de confiar no que você já sabe, que Deus está com você, que Ele te ama, que Ele não terminou sua obra em você. E se hoje você decidir confiar, sem esperar que a ansiedade desapareça primeiro, e se fizer do ato de confiar sua medicina contra a ansiedade, faça isso. Comece hoje. Talvez sua mente ainda tente lutar, mas cada vez que confiar, estará enfraquecendo essa batalha. A fé não é só crer que Deus pode, é também crer que, mesmo sem ver, Ele já está agindo, e isso tem o poder de acalmar qualquer tempestade, até mesmo a que se trava dentro de você. Número 6.
A arte de soltar sem perder a esperança. Soltar, que palavra tão pequena, mas tão desafiadora. Em teoria, parece simples deixar ir, entregar, confiar. Mas na prática, soltar pode parecer perder o controle do pouco que te resta. Como solto algo que me importa tanto, como entrego sem temor o que me dói, o que me afeta, o que me define, porque não nos enganemos, soltar nem sempre significa deixar de amar. Às vezes, soltar é a forma mais profunda de amar. É dizer a Deus: confio isso a ti, porque sei que contigo está mais seguro que em minhas mãos. Soltar não é rendição, não é passividade, não é abandono. Soltar desde a fé é um ato de profunda confiança. É reconhecer que minhas mãos não são tão sábias quanto as de Deus. É entender que me agarrar a algo que não está no meu controle só alimenta minha ansiedade e apaga minha esperança. Há uma diferença entre soltar por desespero e soltar por fé. Quando você solta por desespero, faz com dor, com ressentimento, com resignação. Mas quando solta por fé, faz com paz, com propósito, com a certeza de que Deus está atento e agindo. E se o que você está segurando é exatamente o que está bloqueando sua bênção, às vezes estamos tão focados em que Deus mude a situação que não percebemos que o que Ele quer é mudar nosso coração em relação a essa situação. Aqui entra uma lição profunda. Deus não te pede apenas que solte o que te fere. Às vezes, também te pedirá que solte o que ama. Lembra de Abraão com Isaque? Deus não pediu que sacrificasse seu filho porque queria tirá-lo, mas porque queria ensinar a confiar, mesmo com o que era mais valioso. E quando Abraão levantou a faca sem nenhuma garantia, Deus interrompeu a prova e providenciou um cordeiro, porque o que Deus buscava não era. Isaque era o coração de Abraão, completamente rendido. Isso é o que o Senhor busca em você hoje, um coração que diga: Senhor, se queres que eu deixe ir, farei. Se queres que eu espere, esperarei. Mas não forçarei nada que não esteja nos teus planos. Tu sabes mais que eu vês, mais que eu és meu Pai. Soltar não significa perder-se a esperança, significa parar de carregar algo que não pode mudar com suas forças. É como um pássaro que foi cuidado com amor, mas chega um momento em que você deve abrir a gaiola. Não porque não o quer, mas porque entende que sua natureza não é viver preso. Assim, há situações, pessoas, decisões que Deus está te pedindo para abrir, não para que se percam, mas para que Ele as leve ao lugar certo. E aqui vem algo chave. Quando você solta, está fazendo espaço para o novo. Você está dizendo com suas ações: Senhor, confio que se me pedes isso, é porque tens algo melhor, mais sábio mais. O ato de soltar é também o ato de se preparar para receber, porque você não pode tomar o que Deus tem para você se suas mãos seguem ocupadas com o que não te corresponde carregar. Muitos crentes vivem frustrados, não porque Deus não esteja falando, mas porque seguem agarrados a algo que já não pertence a essa etapa. É como tentar usar a roupa de uma estação passada. Já não cabe, já não serve para o clima atual. E embora tenhas com carinho, se insistir em vesti-la, terminarás desconfortável, limitado, fora de lugar. Soltar é parte do crescimento espiritual. É entender que cada coisa tem seu tempo e o que não se solta, a tempo, torna-se peso. Mas como soltar sem apagar a esperança? A resposta é esta: aprendendo
a descansar na soberania de Deus. Você não sabe o que vem, mas Ele sabe. Você não entende o processo, mas Ele já viu o final. Você não tem controle, mas Ele nunca o perdeu. E quando isso se torna real para você, você solta sem medo, porque sabe que Deus não é um destruidor de sonhos. É um Pai que te guia para aqueles que realmente te farão bem. Se algo não voltar, é porque não fazia parte do seu propósito eterno. Se algo se transformar, é porque Deus está fazendo novo. E se algo retornar, será porque foi redimido pelo poder de sua mão. Então, não tema. Solte com fé, com lágrimas, se necessário, mas com a certeza de que o que é deixado no altar de Deus nunca se perde. Apenas muda de forma. Apenas se alinha com sua vontade. Hoje é o dia de descansar, de soltar esse pensamento, de liberar essa preocupação, de render essa relação, de entregar o que está te roubando a paz, porque sua esperança não está no que você pode reter, está naquele que nunca falha. E quando ele vê que você solta por fé, abre os céus para você. Confie e solte, e verá que o que vem de Deus sempre supera o que você pensou perder. Número 7. Como ouvir a voz de Deus no meio do barulho mental? Uma das perguntas mais profundas que muitos crentes fazem em silêncio é: como ouço a Deus quando minha mente não para de falar? E é uma pergunta mais comum do que você imagina, porque nem sempre é a falta de fé que nos desconecta, mas o excesso de barulho mental que nos impede de discernir o que realmente vem do céu. Vivemos em uma era onde tudo compete pela nossa atenção. Notícias, redes sociais, opiniões, pressões, pendências. E no meio desse torvelinho constante, buscamos a voz de Deus. Mas há um princípio espiritual que você deve entender com o coração. Deus não compete com o barulho. Deus sussurra. E para ouvi-lo, você precisa aprender a silenciar o resto. O profeta Elias viveu isso na própria carne. Após uma vitória poderosa sobre os profetas de Baal, caiu em uma crise de medo e exaustão. Fugiu para o deserto. E nesse lugar, quando esperava que Deus falasse com fogo, terremoto ou vento forte, a Bíblia diz em 1 Kings 19, verso 12: depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um sussurro suave. Deus falou em um silvo suave e delicado. Ou seja, no que é fácil ignorar se você não está quieto. E esse é o desafio hoje para muitos cristãos. Como estar quietos em um mundo que exige movimento constante. Como fazer silêncio não só ao redor, mas dentro, porque o verdadeiro barulho que impede ouvir a Deus não está fora. Está nos pensamentos que não param nessa voz, que te lembra seus fracassos, nesse eco que repete seus medos, nessa ideia que diz que é tarde, que você não vai conseguir, que Deus não vai falar. Essa é a voz que você deve aprender a reconhecer e calar, não com força humana, não com mais pensamentos, mas com presença. Porque a presença de Deus não só traz respostas, também traz ordem ao caos interno. Quando você se expõe à presença dele mesmo sem palavras, ele começa a alinhar sua mente com a paz. E nessa paz, sua voz se torna clara, se torna. Mas como fazer isso? Como me preparo para ouvi-lo? Aqui vai uma verdade simples,
mas poderosa. Ouvir a Deus não começa com os ouvidos, começa com a disposição do coração. Deus fala com quem está disposto a obedecer, não só com quem quer saber. Não é uma curiosidade espiritual que abre os céus. É uma humildade profunda que diz em 1 Samuel 3, verso 10. Fala, pois o teu servo está ouvindo. Se você entra em um momento de oração só para pedir explicações, talvez saia frustrado. Mas se entra dizendo: Senhor, fala-me o que quiseres e farei o que disseres, mesmo sem entender tudo, então sua voz começará a ser clara, nítida, constante. E te digo mais, a voz de Deus nem sempre é uma frase completa. Às vezes, é uma impressão no coração, uma palavra que se repete, uma paz repentina, um impulso a perdoar, uma inquietação santa que te leva a orar por alguém, uma sensação de que deve deixar algo para trás. Não busque misticismo, busque sensibilidade, porque Deus não precisa gritar quando o seu coração já está inclinado a ouvir. E cuidado com isso, muitas vezes, você espera que Deus fale no espetacular, quando Ele já está falando no cotidiano, naquela conversa com alguém que, sem saber, tocou exatamente o tema que você estava orando, naquela palavra que ouviu por acaso, em uma mensagem, naquela música que te fez chorar, sem saber por quê, naquele versículo que se repetiu mais de uma vez na mesma semana. Isso não é coincidência, é direção. Mas se sua mente está cheia de expectativas humanas, você ignorará esses sinais. Por isso, é vital aprender a calar a alma. E isso nem sempre se consegue com fórmulas. Às vezes, você só precisa se sentar, fechar os olhos